Olá! No nosso quarto episódio, vamos ter a convidada, professora Thalita Carvalho Martins de Castro. Ela é arquiteta, paisagista e mestra em análise de projetos, formada pela Unicamp, especialista em paisagismo pela IBRAP e fundadora da EcoArte. Professora Thalita, como as punks podem ser integradas de forma estética e funcional em projetos de paisagismo? Oi, Cláudia. Queria iniciar agradecendo, né, o convite de fazer parte do seu projeto. Um tema tão importante que a gente precisa, né, tornar ele acessível, onde todas as pessoas possam ter esse contato sobre o conceito das plantas punks, né, para que elas se tornem cada vez mais convencionais no nosso dia a dia. A sua pergunta, né, onde a gente pensa de forma estética e funcional o uso das punks, é muito importante a gente pensar que as punks, além, né, de todo seu fator, sua relação alimentícia, elas também possuem esse fator estético, né, funcional. Quando você olha, por exemplo, uma Ora Pronobis, vamos pensar nela, né? É uma planta lindíssima, né? Ela tem a sua rusticidade, né, na composição das suas folhas, mas as flores são lindas, né? Eu acho que é isso que a gente também pode trazer, como que isso faz uma composição dentro do projeto. É claro que ela tem ali as suas características, né? Espinhos, onde a gente precisa tomar bastante cuidado, onde a gente faz a proposta desse uso, né? Dessa planta. Mas é importante a gente pensar nas características dela, né? Que traz essa exuberância, né? Da planta, da Oropronomis. Uma outra planta que eu sou apaixonada, assim, eu acho que é uma planta que traz esse colorido, é a vinagreira, né? Que por muitos aí é conhecida como o hibisco, né? Que às vezes a gente acaba misturando as duas espécies, mas a vinagreira ela é uma espécie muito interessante, né? De um colorido forte, né? Um avermelhado, e a sua forma arbustiva, né? Traz essa característica para dentro do jardim, onde a gente consegue fazer alturas dentro da composição, né? Dentro do nosso maciço, do nosso canteiro. Então, eu acho que é uma alternativa muito interessante. E se a gente pensar nos detalhes, por exemplo, né? Quem nunca parou para olhar cada um, né, daqueles detalhes, por exemplo, de uma peixinho, né, de uma planta tão delicada, né, tão saborosa, né, mas quando a gente pensa assim na questão estética dela, ela traz esse lugar, né, da delicadeza, dessa folha, né, até a cor dela, né, ela é muito bonita, ela traz um verde em outra tonalidade. Então acho que isso é muito legal para a gente pensar dentro da composição de um jardim, né? Existe sim um caráter estético. Eu acredito que não precisa ser o primeiro dentro de um jardim. Acho que a composição estética faz parte de um contexto sensorial do espaço. Então é muito importante. E quando a gente escolhe as plantas alimentícias não convencionais para um espaço, a gente também propõe esse uso diferente do espaço. Então, quando você me pergunta sobre a questão funcional, me vem exatamente esse contexto, onde a gente precisa pensar qual é a relação da pessoa com o espaço. Então, ela se aproxima, ela pode tocar, ela pode sentir os aromas, ela pode, né, provar, né, alimentar. Então, aí quantos sentidos a gente não pode ativar nessa experiência? Então, é muito importante, eu acho que trazer a punk como um desses elementos dentro do jardim é essencial nesse processo. Baseado numa reflexão sobre educação ambiental e reconexão com a natureza, professora Thalita, você acredita que o uso de punks pode transformar a relação das pessoas com os espaços verdes urbanos? Pode trazer uma nova referência para os dias atuais? Nossa, é realmente uma ótima pergunta. A questão do uso das punks, eu acho que tem um fator de educação ambiental que é incrível, Cláudia. Eu acho que é importante a gente fazer esse questionamento sobre a escolha das espécies dentro de um jardim.
E quando a gente vai para o espaço urbano, né, quando a gente pensa em parques, praças, a gente precisa reforçar essa característica da escolha das espécies pelo seu caráter de educação ambiental. É importante a gente olhar, né, uma árvore e a gente saber qual é a origem dela, qual é a característica dela, e isso continua no setor das punks, né? É importante a gente ter essa aproximação com essas plantas. Existem muitas punks que, na verdade, elas não são punks, né, para algumas culturas. A taioba, por exemplo, que ela é considerada uma punk, a gente sabe que as nossas culturas ancestrais já usavam essa planta como um alimento cotidiano. Mas hoje, com o nosso afastamento, a gente passa a chamar essa planta de uma planta alimentícia não convencional. Mas qual é a importância de ter uma taioba, então, em um parque, em um espaço público? É importante por esse fator educacional também. Hoje em dia, as pessoas já desconhecem qual é essa taioba verdadeira, por exemplo, que é uma planta super comum, né, nos nossos jardins de quintal, né, desse quintal de casa. É muito comum a gente ter a presença dessas plantas. Mas e aí, como que a gente pode fazer esse reconhecimento? Então, é importante a gente pensar esse lugar da cidade como um lugar de ensinamento, de educação. Então, existem características morfológicas dessa planta que a gente precisa se atentar. Então, qual é o formato dessa folha, coloração, para que isso não se torne também um problema, né? Uma alimentação ruim e até tóxica, né? Dentro da nossa alimentação. Então, usar essas plantas dentro desse contexto da cidade, eu sempre imagino como esse lugar da educação. É fundamental a gente ter essa aproximação, a gente ter esse lugar da educação. Após o nosso terceiro episódio, recebemos uma enxurrada de mensagens, comentários, compartilhamentos de seguidores entusiasmados no universo do paisagismo com as plantas alimentícias. Eles relatam que estão administrando seus espaços e já à procura das suas espécies de acordo com a sua necessidade. Com esse retorno positivo, professora Thalita, quais os cuidados devem ser considerados ao incluir as punks em projetos paisagísticos, em especial nos espaços públicos, sendo ele praças ou parques? Perfeito, Cláudia. A escolha da espécie vegetal dentro de um projeto precisa ser muito bem pensada, né? Eu acho que isso é uma das coisas fundamentais. E quando a gente pensa num projeto público, né, onde a gente vai ter ali um encontro de muitas pessoas, de olhares diferentes, onde vai ter esse lugar da diversidade, é importante a gente pensar também que o público que vai usar aquele espaço muitas vezes adora, né, essa relação de plantas, tem uma proximidade, e outras pessoas nem tanto. Então, é importante a gente pensar sobre o uso de plantas não tóxicas dentro desse espaço. Quando a gente vai por esse caminho, é mais fácil a gente acertar no projeto. Por exemplo, algumas espécies, acabei de mencionar, por exemplo, a taioba, é uma planta que gera muita dúvida, né? Então, existe a falsa taioba e a taioba, né, convencional, que a gente pode realmente fazer a alimentação e o consumo. Existem outras espécies. A bertalha, por exemplo, é uma planta que é muito comum da gente confundir, né? Então, qual que é a floração, a cor certa, a forma dessa folhagem. Então, é importante a gente pensar nas características dessa espécie. Então, esse processo de educação ambiental é uma coisa que acontece aos poucos, não é algo rápido, né? Então a gente precisa também pensar sobre isso, mas é um processo importante. Então, o segundo ponto que a gente pode pensar, além de não ter plantas tóxicas, é realmente utilizar as plantas punks. É importante que a gente traga isso para o repertório, onde as pessoas começam a ter mais contato com essas plantas. Então, talvez hoje uma pessoa que não saiba o que é uma bertalha, amanhã já começa a saber. Não sabe o que é uma flor de cosmos, por exemplo, né? Maravilhosa, uma coloração lindíssima, alaranjada. Começa a fazer o consumo, por exemplo, nessa aproximação. Eu acho que é um ponto importante nesse processo de educação. Mas um ponto que a gente também não pode deixar de falar é o próprio ponto da manutenção, né? Quando a gente pensa em um jardim que ele vai ser de consumo, né? Então é o mesmo olhar quando a gente fala, por exemplo, de hortas.
Se a gente vai fazer o consumo daquelas plantas, então a manutenção, por exemplo, né, com pesticidas, né, esse controle químico, talvez não seja a melhor opção, né? Então, se a gente vai consumir aquele alimento, será que a gente vai usar um produto químico naquele controle, né, de pragas, né, que é comum acontecer, né, principalmente quando a gente não tem um manejo tão ecológico, né? Então, também um manejo ecológico seria uma alternativa, usar outras estratégias mais ecológicas do que aquele uso do pesticida comum, tradicional, que é o que a gente mais vê nas nossas cidades. Acredito que seja uma ótima alternativa. Mas isso também é um alerta, né? Toda vez que eu falo sobre punks, eu reforço essa questão. Não consuma plantas, mesmo que ela seja uma punk, onde você não sabe qual é a origem dela. Se você não tem esse controle, né, de quais foram os produtos químicos usados, até mesmo resíduos, né, muitas vezes resíduos de animais, né, então é importante a gente ter esse controle. Apesar de tudo, né, a gente precisa saber de onde a gente está consumindo aquele alimento. Então eu queria agradecer, né? Agradecer mesmo a participação, fechar aqui a minha fala com um grande agradecimento, uma parabenização também pelo seu trabalho, pela sua trajetória e desejar muito sucesso no seu caminho. Acredito que aqui você está, né? Já não é nem iniciando, porque é um trabalho que continua, você está num processo e eu desejo muita sorte. Grande beijo, né? Que eu acho que é o que a gente deseja, é o que a gente fica feliz de ver aqui. Abraços, viu, Cláudia? Obrigada.